Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que ao longo dos meus 75 anos, né, eu nunca cheguei a conclusão nenhuma, como que se diz? Eu nunca recebi nada ou nunca li nada, isso não quer dizer que as coisas estejam tudo erradas, é provavelmente a minha ignorância, minha falta de intuição naquilo que eu gostaria de saber, e hoje surge a oportunidade de falar sobre algo que eu quero entender muito. Eu quero entender muito, que se fala muito sobre isso, e eu não entendo absolutamente nada, confesso aqui publicamente. O sagrado feminino. O sagrado feminino. O que é esse sagrado feminino? Então, não quero nem me prolongar aqui, porque eu prefiro que o meu convidado, meu querido amigo e irmão de tantos anos, de tantas décadas, aí, o Paulo Iannuzzi, que acabou de dar um workshop sobre isso, só que a gente não pode apresentar num programa um workshop, nós estamos limitados a 1 hora, né? Mas ele tem toda a capacidade de fazer uma síntese e passar um entendimento legal do que é esse tal de sagrado feminino. E aí, Paulo, como é que você está? Muito bom receber você aqui no Vida Inteligente mais uma vez. Olá, querido Eustáquio. O prazer, a honra e o privilégio são meus em sempre aceitar o seu gentil convite, amigo de tantos anos. Claro que a gente não vai entregar a idade aqui, não é? Mas tem bastante tempo de outras vidas que a gente se conhece. É sempre um prazer estar aqui aceitando o seu convite e estando com vocês todos, ouvintes e participantes do Vida Inteligente ao longo desse tempo todo. Muito obrigado. Agora, tá, que você, como sempre, exagerado, me colocando em saia justa, longe de mim ter a pretensão de esclarecer algo sobre o inatingível sagrado feminino. Ainda mais para nós homens, isto é praticamente impossível Sim, concordo. de entendimento, mas vamos fazer o possível para Quando eu disse esse processo aí, Quando eu disse isso, não é saia justa, porque eu sei que você, todo esse tempo que eu te conheço, né? E não é pouco, como já disse aqui, eu sei que você é um cara que busca. Você vai atrás, meu. Isso é importante. Quem procura, acha. Então, você tem fundamentação, certamente você tem toda a fundamentação para falar sobre isso. O enigma da mulher não nasceu ninguém para decifrá-lo, né? E nós vamos passar gerações e gerações e ninguém vai conhecer esse ser que eu já ouvi dizer que é uma hierarquia diferente, né? A mulher é uma hierarquia diferente. Eu Sim, fiquei a pensando. mulher, o feminino é uma hierarquia. Então, pô, falei, pô, então não tem esse negócio, não é simplesmente o masculino e o feminino, é algo muito mais, muito Não. transcendental. Eu gostaria que você falasse, eu acho que você vai falar sobre isso também. Então, estamos Sim. aí para falar sobre o que é esse tal de sagrado feminino. Vamos buscar lá atrás, onde surgiu essa história. Vamos falar sobre matriarcados, sabe? Como era o mundo nessas coisas. Então, tem muito machista ainda hoje que contesta, não gosta de falar de matriarcado, ou quando fala de matriarcado, eles só colocam as partes, só lembram das partes ruins, né, do que as matriarcas fizeram. Todo mundo faz, é necessário, muitas vezes, existe a mãozinha, como é que se diz? A mão que afaga é a mesma que dá porrada, né? Então, são situações necessárias. Às vezes, você precisa ter uma atitude mais rigorosa para poder pegar a recondução da questão. Então, vamos lá, passo a bola para você. O que eu posso afirmar em relação ao feminino é que eu, particularmente, nutro o desejo de reencarnar sempre como homem, porque aí eu posso admirar, amar e cortejar. Somos dois, somos dois. Réus confessos. Essa é a vantagem de reencarnar como homem, poder admirar, amar e cortejar profundamente uma mulher. Nossa Senhora. Enfim, mas com respeito ao tema de hoje. Primeiramente, independente de gênero, nós, no nível evolutivo em que a humanidade se encontra ainda, a gente aprende pelo erro. Insistir no erro é que não é bom, mas é o erro e, por incrível que pareça, o negativo que nos impulsiona para cima. Porque, repetido, no nível evolutivo que nós estamos,
Se não houver uma provocação, entre aspas, algo negativo que faça com que você levante da cadeira para tomar uma providência, resolver, superar, sublimar e sair mais forte ainda, enquanto tudo está muito bem, obrigado, você vai levantar da sua rede para quê? Então, precisamos desses desafios que estão longe de serem problemas. Desafio, tenho certeza que é o termo mais adequado, que nos faz superar as nossas próprias limitações. Faz com que, obviamente, cometamos erros. Esses erros são importantes no nosso aprendizado, na nossa evolução. São necessários no estágio em que ainda estamos de aprendizado no nível geral, coletivo e principalmente individual, porque o coletivo é uma expressão de cada individualidade. Com respeito ao feminino, o sagrado, quando nós chamamos sagrado, é porque é algo cósmico, é algo relativo à criação. Dentro das leis de Hermes Trismegistus, transmilenares, que nós encontramos, por exemplo, no Caibalion, das 7 leis, a primeira lei, que é a mais importante e abarca todas as outras, que é o mentalismo, vai abarcar a última lei, a 7ª, que é a lei do gênero. E a lei do gênero está longe de ser algo puramente sexual. Enquanto temos a terceira lei, que é a lei da polaridade, são 2 extremos de uma mesma coisa, ou uma coisa ou outra, como 2 pratos de uma balança e precisam estar em equilíbrio, o gênero não. O gênero são 2 princípios que só funcionam quando estão juntos para gerar um terceiro aspecto. E a potencialidade da continuidade da geração se dá pelo sagrado feminino, por isso que é sagrado. Tudo que está na natureza tem os 2 gêneros. Tá? Uma estrela nasce por conta de um princípio masculino e um princípio feminino embutidos que se unem para formar uma estrela, uma nebulosa, uma galáxia, ou qualquer aspecto físico ou extrafísico da natureza cósmica. E o reflexo disso se dá no nosso planeta, em tantos outros planetas e na nossa biodiversidade, incluindo a espécie humana. Então, antes da diferenciação sexual, que ocorre na Lemúria, porque antes não existia isso, e pelo processo evolutivo que se conhece a nível oculto, das raças raízes, ou raças matrizes, ou raças mãe, ao longo da experimentação da 4ª ronda planetária, que é a experimentação do plano físico, estamos na 5ª raça raiz, depois de ter passado pela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, e vamos adentrar futuramente, um futuro ainda distante, porque cada raça tem sub-raças, tem subaspectos evolutivos, ainda entraremos na 6ª e posteriormente na 7ª raça, e ao cumprir os ditames da 7ª raça no processo evolutivo, que será andrógena, ou seja, os 2 gêneros perfeitamente alinhados e equilibrados no mesmo ser, aí ultrapassaremos a etapa física evolutiva, dando continuidade a aspectos extrafísicos, coletivos, inclusive planetários. Mas isso é uma outra história. Ou seja, eu estou tocando nesse assunto, nesse tema específico, por conta dos gêneros. Então, no nosso processo evolutivo, existem períodos de predominância. As ondas evolucionais, elas migram pelo planeta no seu sentido evolutivo. Então, regiões do planeta que no passado estiveram em evidência, em avanço de conhecimento, inclusive tecnológico, espiritual, metafísico, político, social, econômico, tem o seu período, como tudo, no nosso plano físico, de nascimento, ascensão, clímax, descenso e o término, em verdade, não é uma extinção, é uma fase embrionária, novamente. Enquanto isso acontece com uma civilização, outra surge, e ao longo da história nós vemos essa energia migrar de civilização para civilização. Gênero é a mesma coisa.
existem períodos ao longo da história planetária, em determinadas regiões, onde o masculino predominou, o masculino predomina, onde o feminino predominou, o feminino predomina, questões que, por, a meu ver, falta de um termo mais específico, adequado e profundo, foi simplesmente rotulado de matriarcado e patriarcado. Já tivemos o período na humanidade do matriarcado, da influência e determinação das chamadas deusas, que incorporavam, entre aspas, o chamado feminino, o princípio feminino do cosmos. Então, dentro desse processo todo, a questão do gênero, tá? No ser humano, aí vamos passar para o ser humano especificamente, tá? Porque dentro do reino animal existe um processo, obviamente, já diferenciado. Então, por mais que se negue ou não se queira, todos nós temos os dois gêneros dentro de nós. Assim como o símbolo Yin e Yang, que todos devem conhecer, aquele círculo, né? Preto e branco. Preto e branco, onde as metades são sinuosas, formando o S. Você tem uma metade preta e uma metade branca. Isso. Na parte preta existe um círculo branco, na parte branca existe um círculo preto, né? Perfeito equilíbrio das polaridades e dos gêneros. Ou seja, todo gênero masculino tem dentro de si um princípio feminino. Todo gênero feminino tem um princípio masculino dentro de si. Estamos, como tônica para esse terceiro milênio, equilibrar isso dentro de cada um. Até que isso aconteça, obviamente, tem uma confusão danada, porque, em verdade, por conta dessa transformação, a grande maioria das pessoas, elas não sabem como lidar com isso. Esse reequilíbrio que a natureza mesmo está proporcionando, de você o homem externar mais o seu feminino e a mulher externar mais o seu masculino. Embora o homem continue sendo homem e a mulher continue sendo mulher, por questões biológicas, evidentemente. Isso não tem como negar, é da própria natureza. Agora, você acionar esse princípio dentro de si, de forma equilibrada, é uma questão, inclusive, consciencial e evolutiva. Sem dúvida. Então, o sagrado feminino é importante porque também prevalece na questão desse equilíbrio, esse ressurgimento do potencial feminino, não da mulher em si, mas do feminino como agente que gera, agente que cria e agente que realiza. E isso é importante, tá? O papel que o sagrado feminino trabalhou ao longo do tempo de uma forma, eu não digo clandestina, mas de uma forma secundária, e que agora ganha o seu processo de perfeito equilíbrio, com as duas partes se manifestando como sempre deveria ter se manifestado, e como já se manifestou predominantemente no período da Atlântida, no início da renovação da humanidade, etc, etc. Então, é inclusive uma questão de Kundalini. Kundalini obedecendo vibracionalmente a gêneros. O que é importante e interessante nesse aspecto é entendermos que o princípio feminino, como princípio cósmico, repetindo, é aquele que realiza, que gera, que faz acontecer. Então, todo o processo, inclusive ritualístico, manipulação de energia, trabalho mental, meditação, manipulação de Kundalini e chakras, tem a ver com um princípio ou outro. E o princípio realizador, que faz tudo acontecer, é o princípio feminino. Então, as sociedades secretas, vou falar uma coisa polêmica aqui, as sociedades secretas, ao longo do tempo, priorizaram, obviamente, todos os princípios cósmicos ligados ao masculino, que são princípios conceituais, o princípio das ideias,
da materialização e realização dessas ideias, mas que tem um efeito, em verdade, distorcido do que deveria ser, e, quando prevalece, ele geralmente não tem a destinação devida, porque falta esse equilíbrio. Tá? Então, a parte realmente oculta de certas sociedades, e que, inclusive, ou principalmente, era o que a ordem do templo, os cavaleiros templários faziam, é justamente o contrário do status quo ainda vigente. Ou seja, manipular as energias do sagrado feminino para a concretização, para a geração, concretização e manifestação das ideias e dos princípios. Ou seja, fazer a coisa acontecer. Então, dando o exemplo dos templários, os templários sabiam fazer acontecer, porque o objetivo deles, em termos metafísicos, de conhecimento oculto e respectiva prática, estava no sagrado feminino. Tanto que o ícone dos templários era Maria Madalena. Verdade. E todo o princípio oculto esotérico que o sagrado feminino e entendimento cósmico que Maria Madalena tinha, os templários aplicavam. E foi uma das coisas que, obviamente, deixou a igreja insegura. Olha o resultado que os templários tiveram. Em pouquíssimo tempo de ordem. Isso causou um pânico na Europa de uma forma geral e um caos na cabeça de Filipe IV o Belo, junto com o Papa Clemente V, que conspiraram para acabar com os templários. Lembrando que a ordem não foi extinta, a ordem está suspensa, porque só a igreja tem o poder de extinguir essa ordem. A ordem ficou suspensa e está suspensa até hoje. Então, os templários primavam pelo sagrado feminino, reportando, por exemplo, ao Antigo Egito, que tratava o feminino em quase pé de igualdade com os homens, com o princípio masculino. Temos vários exemplos no Antigo Egito com respeito a isso, inclusive no poder. As mais famosas, a rainha Hatshepsut, que foi faraó, o casal solar Akhenaten e Nefertiti, que eram uma unidade, eles conseguiam complementar, inclusive ritualisticamente, né, as questões relativas aos princípios solares e lunares, porque o feminino e o masculino se complementam. Então, até mesmo o caso de Akhenaten e Nefertiti no Egito eram vistos como uma unidade, o casal solar, repetindo. Elementos de conhecimento que eram vigentes nas primeiras dinastias no Egito, principalmente primeira e segunda dinastias e o período anterior pré-dinástico. Isso é uma herança da Atlântida, onde o feminino predominava. Na cultura celta, na cultura nórdico-germânica, nós temos o feminino muito forte, das druidezas célticas, a questão das deusas em todas as mitologias. Verdade. Isso é muito forte. A influência que a mulher tem, que é determinante sobre o patriarcado, sobre o masculino. Se você for avaliar, fizer um estudo profundo mitológico em relação às mitologias de todas as civilizações antigas, o papel das deusas, que são expressões diferenciadas em relação ao ser humano, evidentemente, o ser humano como espelho disso, das facetas do sagrado feminino, estão ali nas deusas, e não nos deuses. Então, o sagrado feminino vai compondo o seu lugar. E o mais importante disso, ao meu ver, isso tudo é gerado por um princípio cósmico, que o conhecimento oculto das civilizações antigas conhecia muito bem, sabia muito bem. Vou usar aqui, por exemplo, dentro desse conhecimento, termos da Índia transmilenar antiga, em sânscrito Devanagari, sobre as 3 expressões do Logos, onde nós temos Logos, que é a expressão divina para o nosso sistema e para a geração evolutiva das mônadas que estão no nosso sistema estelar e em vários outros também. O Logos que
é, em verdade, esse princípio espiritual, onde o sol físico é um pequeno protótipo e arremedo do verdadeiro sol, do verdadeiro estado logóico. E essa emanação se dá como manifestação do absoluto, que é único, na manifestação trina, que em seguida se manifesta de forma cétupla. E essa manifestação trina se dá dentro da nomenclatura como o primeiro, o segundo, o terceiro logos, ou o primeiro, o segundo e terceiro trono, em que nós podemos ver como essa manifestação, pelos nomes em sânscrito, apenas como uma indexação, apenas, os três princípios básicos do universo dual, que os hindus chamavam de sattva, rajas e tamas. Se manifestando o sattva como o princípio espiritual primevo e predominante no universo, que vai se refletir em todos os níveis do universo, até no plano físico, se manifesta para nosso entendimento evolutivo na cor amarelo-ouro, tanto que, principalmente no Oriente, a cor da espiritualidade atribuída à alta espiritualidade é o amarelo-ouro. O segundo princípio, que se manifesta na cor azul, que é o Rajas, é o princípio feminino, esse é o sagrado feminino cósmico, é o que gera tudo, é o que faz tudo acontecer. Se vocês observarem bem, com raríssimas exceções, a vestimenta das deusas, que eram ícones do sagrado feminino, tinham branco e azul. O branco é a junção de todas as cores e a cor da energética divina, do absoluto. O que isso significa esotericamente? Que tudo é energia. Só Deus, só a fonte, só o eterno é energético. Esse energético se manifesta pelo branco, pela luz branca. Se vocês observarem bem, mentalizam a cor branca. Vai fazer uma mentalização criando uma cor branca no seu ambiente. Você vai ver como é difícil. Não é fácil lidar com a cor branca numa mentalização. Eu vou impregnar este ambiente de branco. Não é a mesma coisa. Nunca experimentei isso, curioso. Aí a gente sempre é a luz azul, a luz violeta, né? Geralmente o rosa. Isso é fácil. Com treino você consegue. Luz branca você vai ter mais dificuldade. Porque a luz branca não tem limite. Já viram alguns filmes de representações de interplanos? É aquele fundo branco, não tem em cima, não tem embaixo, não tem direita, não tem esquerda, não tem à frente, não tem atrás. Branco é energética divina, é o absoluto. Então, se vocês observarem na vestimenta simbólica, iconografia simbólica e ou arquetípica das deusas que manifestavam o sagrado feminino em todas as civilizações, você vai encontrar azul e branco. Qual é o manto de Nossa Senhora? É azul, não é cor de rosa. Então, esse azul não é porque é bonito, é porque está ligado à manifestação para o nosso entendimento evolutivo, na 3D, do sagrado feminino, energia de rajas, segundo trono, segunda emanação do Logos, na energia que faz acontecer a nível cósmico e que se desdobra até o plano físico. Quem absorve e manifesta isso melhor por conta da questão biológica hormonal? É a mulher, que é o sagrado feminino puro. Só que a mulher hoje se esqueceu disso e está tentando relembrar. E vai conseguir. Tudo a seu Peraí, vai conseguir como? Você tocou num assunto que eu quero explorar bem, porque, veja, hoje tudo isso, eu falei que eu sou ignorante nesse aspecto, né? Mas tudo que eu vejo, vamos lá, o sagrado feminino, então você vai ver, estou generalizando, hein, gente? Não cai de pau em mim, não. Aí você vê reuniões entre mulheres, elas se vestem com roupas alegres, tudo isso aqui, elas dançam, e não sei o que lá. Eu, na minha ignorância, eu acho que a nível físico. Isso não leva Isso aí é um momento em que a mulher ela ainda não entende o que ela realmente é
e que quer manifestar o seu poder a qualquer custo, de Isso é qualquer discussão jeito, de sagrado todas as feminino? maneiras, e obviamente é livre. Isso aí é até normal dentro do momento de final de Kali Yuga que nós Sim. atravessamos. Isso é um processo lento, não é da noite para o dia, mas a mulher, aos poucos, a sua maneira, está recuperando o que, em Como? verdade, é seu. Como que você Né? está vendo isso? Como é que você dá sinal dessa recuperação, assim, O vamos dizer? processo lento, não, o sinal é do ser humano em geral. O que vem à mídia é predominantemente negativo, Sim, porque no nível evolutivo que a gente está, ainda em final de Kali Yuga, principalmente, o ser humano dá valor ao que aparentemente é distorcido em relação ao princípio cósmico. Porque o que predomina no planeta é outra coisa. Por incrível que pareça, existe uma injeção cada vez maior de luz no planeta. O número de gente boa, vamos dizer assim, não estou dizendo que seja má ou completamente distorcido quem sim. escolhe o caminho, que está sendo citado aqui por você, não é nada disso. Tá? O que eu estou querendo dizer é que existe uma predominância de entendimento com respeito à luz, de princípios que não envelhecem, que são milenares, que são sintonizados com o verdadeiro eu interior, onde a manifestação é de pura personalidade, mas que, no fundo, está havendo um rebuliço e colocando para fora determinados aspectos que precisam ser externados. Nós estamos passando por esse período. Para que a luz entre, né, e está entrando, ela está causando um reboliço na água suja. É o exemplo que se tem por aí, que eu uso muito, da jarra transparente, cheia de água, mas essa água tem cascalho, tem poeira, tem sujeira, que está depositada no fundo. Exato. Você tem uma mangueira com água limpa, injetando água a partir daí o tempo todo de forma ininterrupta. A água dessa jarra vai transbordar e a primeira reação é colocar o cascalho, a poeira toda em rebuliço e a água fica turva. É o que está acontecendo com o planeta. A partir do momento que essa água for transbordando e a água nova entrando, a água vai ficando cada vez mais limpa, porque a sujeira vai transbordando junto com a água velha e a água nova entrando. Isso leva tempo, mas é um processo que já começou. Tá. Isso pode não ser observado a princípio, mas com um olhar mais apurado, nós percebemos que isso acontece porque a instabilidade geral já é a turbulência ocorrida pela ação da luz. Agora você está falando, mas tudo bem, beleza. Agora, como é que alguém pode trabalhar? Vamos falar para as mulheres, das mulheres, que nós estamos falando do sagrado feminino. Como é que eu posso perceber ou desenvolver ou recuperar, como você disse, esse sagrado feminino, se eu sequer sei o que ele é, o que ele significa? Então, primeiro, você está vendo que a questão não é. Eu preciso descobrir o que é. Você me fala do sagrado feminino. Cabe a cada um. Cabe a cada um pesquisar, cada um procurar, estudar e, principalmente, dar ouvido ao seu verdadeiro eu, dar ouvido à sua intuição, dar ouvido ao que tem realmente de valor dentro de si, em vez de fazer média com a sociedade, Porque em vez de cumprir expectativas externas. Isso, por exemplo, eu dei até essa aula ontem. A Kabbalah é muito clara com respeito a isso. O que a gente quer? O termo desejo na Kabbalah é diferente do entendimento normal para a palavra desejo, que é ligado a capricho, ligado a prazer, ligado ao ego, etc. Na Kabbalah, por exemplo, desejo, e na espiritualidade mesmo, desejo é aquilo que você aspira, é aquilo que é inquebrantável, que tem a ver com o seu verdadeiro eu interior. Sim. É a busca da luz. O que nós queremos? Preenchimento de luz. Nós estamos buscando luz o tempo todo. Essa luz pode se manifestar ou ser buscada sob várias formas. Então, a gente está buscando preenchimento. Enquanto você atende expectativas externas, você não vai preencher nada e vai continuar sempre insatisfeito. Então, nós estamos buscando esse preenchimento de luz, pode ser por qualquer coisa, que vai te deixar pleno, vai te deixar satisfeito, vai te deixar pronto para servir a Deus, a si mesmo e ao próximo, porque é você preencher o seu compartimento, o seu recipiente, para poder compartilhar a luz. Isso aí. Você não pode compartilhar o que você não tem.
Você não pode oferecer o que você não tem, senão vão ser dois batendo na porta de um terceiro. É verdade. Então, o objetivo da humanidade é preencher luz. Eu vi outro dia um vídeo de um profissional, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que o repórter perguntou para ele: poxa, você podia ter sido muito mais do que você foi. Por que você não foi? Ah, porque eu simplesmente fiquei feliz, estava satisfeito, consegui alcançar meus sonhos. Eu não atendi às expectativas dos outros. Eu preenchi o que eu estava precisando. Consegui preencher, eu estou feliz. Eu fiz o que quis na minha vida, gosto do que faço e pronto. Então, ele encontrou esse equilíbrio interno dentro dele, de bem com a vida, né? Independente do que ele faça, do que a pessoa, qualquer uma... Ou do que digam sobre ele, né? Exatamente. Então, você pergunta, eu, de uma forma humilde, vou responder o que penso. Mais uma vez, longe de mim ter a pretensão de entender alguma coisa sobre o universo feminino. Mas o que eu posso dizer é que um grande passo para isso, principalmente para as mulheres, é não comprar essa ideia ridícula, desculpe a sinceridade, esta palhaçada que incutiram na cabeça do universo feminino de empoderamento. Aí é que está. É uma palavra muito mal usada, rapaz. Muito mal usada. Porque a mulher, ela não precisa se empoderar porque ela já tem o poder. Com certeza. Ela não precisa buscar ou manifestar algo que já é dela por natureza. E já é direito dela, de formação cósmica, por natureza. Da mesma forma que você não pode... eu perdi isto, perdi aquilo, perdi um negócio, perdi uma situação, perdi um parente, perdi um amigo. Aí tem um paradigma para o terceiro milênio que é difícil para as pessoas. Você pode perder algo que você nunca teve? Que sentimento de posse é esse, que é puro ego que nós temos, na maioria das vezes, de maneira inconsciente? Você perdeu seu pai. Seu pai hoje, o que é que ele foi antes? Se é que foi. O que ele vai ser amanhã numa outra vida? Se é que vai ser. Aquilo é um momento, então curta o momento. Você não pode perder. Quem disse que uma pessoa é da outra, uma situação é da outra? Que apego é esse? Que sentimento egóico de posse é esse? Verdade. É complicado lidar com isso. Falar isso, pá. É um discernimento maior nesse processo. É um paradigma a ser quebrado. Por que eu digo isso? Porque a perda, entre aspas, é uma das principais, se não a principal causa de sofrimento. E sofrimento é alimentado como um milenar ditado hindu, que eu gosto muito, embora muita gente conteste, mas é questão de cada um, obviamente, cada um acredita no que quiser. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você alimenta o sofrimento, você escolhe continuar sofrendo. E como geralmente se sofre por dor, por perda, a perda gera, obviamente, sofrimento. E é uma ilusão. Mas as pessoas, hoje em dia, principalmente, final de Kaliuga, adoram, sobre todos os aspectos e segmentos da sociedade, gostam de ficar iludidos. A verdade atrapalha. E vivenciar a verdade mais ainda porque, de uma certa forma, te isola da sociedade doente que nós encontramos aí. Pois é. Essa aqui. Então, sofrimento é um negócio sério, porque você alimenta. E você não pode perder o que você nunca teve. Eu não vou ficar aqui me repetindo. Isso aí é uma reflexão para todos nós termos, volta e meia, quando nos depararmos com situações, e pensar 2 vezes ou 10 vezes antes de nos entregarmos às consequências dessa situação, deixando que o emocional prevaleça, que não é bom negócio, porque o emocional cria karma. E, enfim, o sagrado feminino, dentro desse processo cósmico, ele já, por natureza, traz poder à mulher. A mulher precisa se lembrar disso e não lutar por um empoderamento desnecessário, porque é algo obsoleto, retórico e redundante, porque ela já tem o poder.
Eu concordo. Ela já é a mulher que entende e coloca o sagrado feminino para fora, ela já é empoderada, já tem o poder. Não precisa lutar por isso. Por que que o homem, Paulo, por que que o homem não consegue? Você falou no começo da nossa conversa sobre todos nós temos os dois lados, né? O aspecto feminino e o aspecto masculino, né? Uns têm mais dificuldade, outros têm menos de expressar. Por que que, por que que a mulher tem tanto. Ela tenta fazer o papel dela, isso eu sempre vejo. Ela é uma guerreira, mulher é uma guerreira. Eu admiro e sempre falei que mulher é o sexo forte, a meu ver. Né? Porque nós não aguentamos 10% do que a mulher aguenta na vida, a própria maternidade, a própria criar filho, cuidar de marido, trabalhar e uma série de outras coisas. Por que que ela tem tanta dificuldade em manifestar esse sagrado feminino? E por que nós temos tanta dificuldade em manifestar o nosso sagrado feminino? Onde está esse entrave? O porquê? Quem é que incutiu na nossa cabeça que nós temos que ser machão, que nós temos que ser o bom, que nós temos que ser isso, nós somos os líderes, nós somos os fortes, elas têm que ser subjugadas, elas só servem para criar nossos filhos. Isso é uma coisa que já vem de um passado remoto e ainda está bem vivo hoje. Onde você acha que deu curto-circuito nessa questão? O curto-circuito, a meu ver, são confusões criadas a respeito do papel de cada um. Porque até mesmo dentro de um equilíbrio, que é essa busca real e necessária, existe uma predominância de determinados aspectos que são inerentes ao masculino e inerentes ao feminino. Não é questão do feminino ter que cuidar da casa e fazer determinadas tarefas ou princípios. Não, são princípios femininos. E existem os princípios masculinos também. Você citou liderança. Liderança e se pôr à frente de determinadas situações perigosas é da natureza masculina. Agora, isso teve muita confusão ao longo do tempo. Essa confusão começa pelos aspectos biológicos necessários na formação do homem, lá atrás, em que determinadas atitudes perante a natureza precisavam ter a iniciativa masculina e outras a iniciativa feminina. Com o passar do tempo, em termos culturais, principalmente, em termos relativos às sociedades, manipulação e etc., aos poucos, determinadas ideias, padrões, controle e manipulação foram criadas que deixaram, obviamente, uma ideia distorcida na sociedade em geral, principalmente ocidental, do papel do homem e do papel da mulher. Tá? Repetindo, homem e mulher são expressões. Vamos lá. O sexo masculino e o sexo feminino são manifestações das expressões do homem e da mulher, que são, por sua vez, um reflexo do sagrado masculino, princípio do gênero masculino e do sagrado princípio do gênero feminino, que são questões cósmicas que estão na natureza de cada um. Com o tempo, isso vai sendo esclarecido e vivenciado cada vez mais, embora seja um processo lento e gradual, e que obedece ao velho clichê: para melhorar tem que piorar primeiro. Tá? Mas isso está em andamento. Porque o ser humano, obviamente, ele tem essa tendência natural de observar um recorte da realidade. Um aspecto pequeno dentro do todo. Nem o mais sábio, encarnado aqui, consegue ver o todo. Não. Por isso que é muito fácil julgar. E esse julgamento vai ser sempre distorcido. A gente não tem como entrar na cabeça do outro, no sentimento do outro, e muito menos no estado, no nível de bagagem espiritual que cada um tem. Aqui vai uma pequena observação. Repito, cada um acredita no que quiser, expõe o que quiser. Não é uma crítica, é só uma observação de um fato que me causa, no mínimo, estranheza e espanto quando se afirma, por exemplo, dentre outras coisas, as condições para ficar no planeta após a transição planetária são essas.
quem vai sair do planeta tem a condição X, Y, Z e tal. Até a página 2 isso pode não funcionar, mas como é que você pode ter a pretensão e até mesmo a arrogância de determinar quem fica ou quem sai do planeta Mas se falou você tudo. não conhece, ninguém conhece a Falou real tudo. bagagem espiritual que cada um Não traz? tem dúvida. Não Ah, tem dúvida. fulano não mata uma mosca. Isso hoje, eu não sei o que ele fez antes. Eu não sei qual foi o histórico, eu não estou dizendo nem de reencarnação passada, do seu registro monádico que está no seu átomo permanente, que é acumulativo, que dá uma resultante de escandas e nidandas no indivíduo, nidanas no indivíduo, que vai determinar um somatório geral, que eu não sei qual é e ninguém sabe. Só a Perfeito. providência sabe. Os senhores do karma ou devas lípicas sabem. Eu prefiro até o termo devas lípicas. Enfim, todo um processo hierárquico, cósmico, onde a determinação para fazer acontecer é da hierarquia feminina cósmica, tá? Para a continuidade evolutiva de quem quer que seja aqui no planeta. Você olha eu olho agora para o Eustáquio aqui, para a imagem do Eustáquio. Eu conheço o Eustáquio, né, desde há muitos anos. Eu tenho no meu íntimo, posso estar errado, a certeza absoluta que nós nos encontramos, criamos um vínculo de amizade que não é desta vida. Mas como posso ter a pretensão de saber quem realmente é o Eustáquio? Como ele pode ter a pretensão de saber quem eu realmente sou, que respondo nesta vida como Paulo Iannuzzi? É porque nós estamos, né? Você está Paulo e eu estou Eustáquio, né? Exatamente. Minha personalidade momentânea nesta vida atende por esta identificação. Perfeitamente. E para o plano físico, identidade é tudo. Tanto que os antigos egípcios, quando queriam acabar com uma pessoa, raspavam o rosto dela das paredes, o nome, para que ela perdesse a sua identidade. No ritual dos mortos, ele era incompleto para que a pessoa não tivesse a sua identidade no pós-vida, não fosse assim reconhecida e ficava, pela crença egípcia, vagando pela eternidade. Identidade no plano físico é algo muito sério, mas é momentâneo. É, isso aí. Então, eu não sei, em verdade, quem é quem. Eu não posso julgar e avaliar a pessoa somente pelo que eu vejo agora. Eu tenho um recorte. Esse recorte, obviamente, ajuda muito no momento, mas no amplo processo cósmico, é muita pretensão determinar isso. O outro vai para o planetão, o outro vai continuar aqui, né? Outra. Perdoe-me. Quem pensa diferente, é para rir mesmo, porque esses preparados, rapaz, esses autopreparados, os pseudo-preparados, se eles fossem preparados, eles jamais pensariam dessa forma e jamais se manifestariam dessa forma. Né? Ora, cada um acredita e prega o que quiser, obviamente, isso é livre. E eu também posso estar errado, por que não? Eu seria a primeira pessoa a dar mão à palmatória. Eu sigo uma máxima, numa historinha, se você me permite. Vai em frente. De um lama tibetano, conversando com um cientista. O cientista chega para ele e pergunta: se eu provasse a você, por A mais B, cientificamente, que a reencarnação não existe, que a sua fé é errônea. É o lama tibetano. O cientista falou para o lama isso? O cientista falou para o lama. Falou para o lama. Aí o lama respondeu: não, tudo bem, se você provar. Agora, você prova que ela não existe? Não, eu não posso provar. E você prova que ela existe? Aí o lama respondeu: não, eu também não provo que existe. Mas tem uma diferença entre nós. Se você provar que a reencarnação não existe, eu estou aberto a abraçar esta nova verdade. Se eu provar que ela existe, você está aberto a abraçar esta nova verdade? Eis a questão. É isso aí, boa. Mas é bem isso mesmo. Tem que estar. Nossa, por isso que tem muitas coisas que a gente quer saber. Muito bom você tocar nisso. Muitas coisas que a gente quer saber, mas a gente não está preparado para saber.
essa informação pode nos detonar, pode nos fazer voltar para o fim da fila, quando você acha que poderia te levar para frente. Então, aquela frase que eu acho muito legal: a água aparece quando o poço está pronto. Antes disso, não tem Exatamente. Pô, então tem que ter cautela, esperar. Quando você continuar apegado ao seu sistema de crenças, é confortável, não te agride. Claro que é confortável. Né? Eu estou lá com um monte de gente que pensa igual a mim, estamos lá junto, de mãozinha dada, fazendo. Mas isso é do ser humano, até o momento que ele acorda. O acordar para o despertar é um caminho espiritual consciencial. E é doloroso, não é para qualquer um. O verdadeiro caminho É doloroso, sim, senhor, porque você fica sem chão, você fica sem chão. Você fica... ainda no planeta não é luz. Quando você acorda para o despertar da luz, você tem que enfrentar as situações. Sem dúvida. Vai ser muita Vamos, coisa. não é fácil, não é o Mas paraíso. não esmoreça porque vale a pena. Ô, Paulo, isso que você acabou de dizer, como é que é a descoberta nas mulheres do sagrado feminino delas? Pode ser impactante a ponto de não ser bem absorvida, vamos dizer. Isso que a gente estava falando, tem muita coisa que você não está preparado. Toda mulher, pergunta difícil de responder, concordo. A pergunta é, toda mulher, ela está preparada? Não, porque é processo individual. Ela tem condição de manifestar nela o sagrado feminino? Agora eu coloquei direitinho. Mulher e homem, antes de serem mulheres e homens, são seres humanos. Então, o ser humano ele tem condições plenas para isso. Desde que queira enfrentar o seu próprio nível de consciência. Cada um está no momento. Esse momento tem que ser respeitado? Sim, mas não pode deitar em berço esplêndido nesse momento. É preciso atitude e movimento. Sempre movimento. Existe uma outra citação muito interessante que é pertinente agora a esse momento aqui que estamos passando aqui nessa live, no que está sendo dito, que é a única coisa permanente no universo é a mudança. É bacana, eu gosto muito dessa frase, é muito profunda mesmo. A única coisa permanente é a mudança. Isso. No fundo, cada um com suas escolhas. Tem plena condição de fazer? Tem, é só querer. Agora, querer tem que pagar o preço, tem que enfrentar. Nós Né? estávamos, nós estávamos Mas conversando. cada um tem o seu momento. Aí é uma questão pessoal, consciencial. Mas que todos e todas têm, tem. Nós estávamos falando, inclusive, antes da gente começar a live, né? Nós estávamos falando nos bastidores exatamente isso. São os momentos que você tem que estar vigilante, né? Porque os momentos que cada um passa, ele tem que ter consciência desses momentos. Que muito, nos momentos difíceis que a gente passa, a gente não quer, a gente se entrega a esses momentos e perde grandes oportunidades de ensinamento que esses momentos difíceis têm para nos passar, né, Paulo? Perfeito, perfeito. Ou seja, não tenha medo ou vergonha de errar. Estamos aqui para isso. Errando que se aprende. O que devemos evitar é insistir nos mesmos erros. No nível evolutivo que nós estamos, repetindo o que foi dito no início da live, é o negativo que nos impulsiona para cima. Não que temos que vibrar no negativo, temos que respeitar essas situações que são oportunidades de aprendizado. Precisamos ter, naquele momento, frieza para pensar e analisar a respeito disso, não nos deixar levar pelas emoções de forma demasiada. Vivencie o momento e aproveite. Erre, não tenha vergonha de errar, seja você mesmo, cada vez mais, o que não é fácil hoje em dia. Ou seja, estamos em cima de uma prancha, no meio do mar, na calmaria, esperando a onda. Quando a onda vem, surfe. Não deixa a onda passar, não. Boa, boa. Surfe a onda. Para a gente finalizar, qual é a importância, do homem como companheiro, como companheiro de jornada, companheiro de vida, como pai, como esposo, como avô, tudo isso aqui.
ele pode contribuir para o sagrado feminino, a manifestação do sagrado feminino, porque a maioria não contribui, na verdade, né? Subjuga ainda muito, uma série de coisas. Então, como é que o homem pode contribuir para a manifestação do sagrado feminino que está dormente em muitas mulheres? Da mesma forma que a mulher contribui para o homem. Um complementa o outro. O que o homem precisa ter consciência é que ele tem um sagrado feminino dentro dele. Que ele precisa ativar esse sagrado feminino dentro dele e ativar o masculino dentro da mulher. Enquanto a mulher ativa o feminino dentro dele, tá? E ativa o masculino dentro de si. Um complementa o outro. Mas a mulher respeita mais, né? A mulher respeita mais a condição do homem. Sim. A partir do conhecimento, do discernimento, ele vai sair das rédeas do que é imposto pela sociedade, do que é imposto pela família, do que é imposto culturalmente. Isso é um processo lento, é coletivo, tá? Claro que parte da individualidade, mas no nível coletivo, isso ainda tem um tempo para se cumprir. Tá? E isso começa desde cedo. Ou seja, pode manifestar o seu feminino, mas não pode deixar de ser quem ele é, assim como a mulher. Um complementa o outro. Só isso aí é mais que meio caminho andado. E nós estamos engatinhando ainda. Mas é bom, estamos aí, a gente está feliz, estamos batendo papo aqui, aprendendo. Cada vez que a gente conversa, a gente aprende mais, né? Porque somos forçados a pensar, externar nossas ideias, trocar ideias, e isso é muito bom. Então, cada um vai atrás do seu sagrado feminino, cada um vai atrás do seu sagrado masculino, né? Sim. Cada um vai atrás do seu equilíbrio, exatamente, porque quando houver o equilíbrio, essa famosa coisa que é o que a gente busca, né? Aí Olha, tem muita gente que não alcançou, porque coisa construtiva não dá ibope no momento atual. Isso já falou tudo. Mas agora, sempre lembrando, a mulher não pode buscar o que ela já tem. Bonito isso aí. Não precisa buscar empoderamento, porque ela já é poderosa por natureza. É isso aí. Assinamos embaixo. Dois admiradores das mulheres. Dois homens que reconhecem a força da mulher. Né? Porque a mulher é um troço que quem criou foi fantástico, né? Apesar da gente não entendê-las, está aí. Não tem coisa melhor no mundo. É isso aí. Nós estamos não aqui tem a frase que diz que por que Adão foi criado primeiro? Por quê? Porque antes da obra-prima você faz um rascunho. Boa, boa. Agora vocês podem dormir tranquilo depois dessa, hein? Valeu, meu querido amigo e irmão. Foi muito legal a nossa conversa. Espero que tenha sido proveitosa para quem está nos assistindo e sempre cabem reflexões, tá bom? É isso aí. Obrigado a todos vocês. Forte abraço, Paulo. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Eustáquio, muito obrigado. Um grande abraço. Tudo de bom. Saúde e paz. Até mais. Tchau. Legal. Algumas pessoas não gostaram do que a gente falou, outras gostaram, mas é isso, é gerar a conversa, gerar um assunto, trocar ideias. É isso aí. É assim que a coisa funciona. Mexer. É mexendo que a coisa age. É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.